Hoje falaremos sobre dois relatos projetivos que meu irmão me enviou pelo WhatsApp. O primeiro relato é o dele e o segundo relato é o meu relato, que eu tive na mesma noite que ele teve o dele. A princípio, nós vamos apresentar o relato em áudio. Eu vou colocar em 1.5 a velocidade, que não fica nem muito lento e nem muito rápido, para que a gente possa entender. Vou fazer um pequeno comentário que eu não fiz no meu áudio de explicação para ele, e depois eu passo a minha explicação. E por fim, eu conto o meu relato projetivo e analiso também. Então, sejam bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando e vamos aos relatos. Vamos lá. O primeiro relato. Luiz Fernando Santana, bom dia, meu irmão, tudo bem? Eu tive um sonho muito interessante contigo. Eu estava numa situação de aprisionamento, né? Lá em Araxá. Estava numa fazenda. Essa fazenda é uma fazenda antiga de escravo. E eu tentava fugir. Aí eu ia e era recapturado. Só que aí essa vez que eu fui recapturado, eu conheci a dona da fazenda, e a dona da fazenda era preta. Aí eu tive um relacionamento com ela de aproximação. Ela estava com uma dor de dente, perguntou se eu sabia resolver aquilo. Aí eu comecei a dar orientações para ela. E comecei a fazer uma aproximação, sabe? Aí comecei a ter uma certa liberdade na fazenda. E aí você apareceu como carteiro. Você estava vestido de carteiro, de bicicleta. Eu tinha um celular na época. Eu comecei a usar esse celular. Aí você veio de bicicleta assim. Aí falou assim: Marquinhos, o que você está fazendo aqui e tal? Eu vim trazer umas cartas. Eu falei: a dona tá lá. E eu tô preso aqui, não consigo sair, não consigo fugir. Aí na hora que você entrou para poder entregar a carta, nós encontramos a mãe, cara. Aí a mãe conselheira me abraçou, te abraçou, conversou com você, conversou comigo. Aquela conversa gostosa, mansa. E essa mulher que eu tive com ela uns anos, nascida, ele tomou um capote lá, caiu, não sei aonde, já precisando de ajudar ele. Aí eu pedi para você, na hora que fosse voltar para a cidade, levar ele com você, orientar o caminho. Aí você foi, mas a mãe ficou lá mais um pouco comigo. Aí eu fui ajudando na dor de dente da fazendeira. Comecei a dar orientação de empreendedorismo para ela poder melhorar a fazenda. Aí ela libertou os escravos, tudo. Aí eu orientei para ela de que era trator, sabe? Foi orientando na fazenda. E depois apareceram outras pessoas lá, conhecidas, mas eu fiquei por ali administrando, sabe? A questão é que essa fazenda era ali em Araxá, e a questão era assim, não sei o que aconteceu depois, cara. Se eu fiquei morando lá, se eu não fiquei, parece que eu casei com essa fazendeira, sabe? Rapaz, que só interessante. E como que a presença da mãe estava presa, estava firme. Ela estava bonita, assim, com uns... Ela faz seus 35, 40 anos de idade, sabe? Muito bonita. Você estava com mais ou menos uns 30 anos de idade também. Todo mundo mais ou menos nessa faixa de 30, 40 anos, sabe? É isso aí, meu irmão. Aí eu acordei, fiquei refletindo sobre esse sonho um pouco, dormi de novo. Isso aí com o Neto. Tava fazendo uma caminhada lá pro Dente Moraes. Chamou o Neto pra jogar sinuca. Aí foi muito bom, cara. Queria compartilhar com vocês que sumisse o sonho, né? É isso aí. Desculpa se o áudio ficou longo. E se ficou muito longo, acelera, que termina rapidinho.
Um ótimo dia. Bom, antes de dar a continuidade do vídeo, da minha explicação, eu vou entrar em duas questões que eu não falei para ele nesse vídeo. A primeira questão é que ele comentou sobre o irmão da Cida, que estava com dificuldade, e eu chegando como carteiro para passar uma mensagem e depois que eu teria que acompanhá-lo. E eu me predispus a essa tarefa. Então, quando a gente está disposto fazendo uma atividade assistencial projetado, isso acontece muito. A gente vai para fazer um esclarecimento através até mesmo das nossas energias, para ter a conexão energética junto com os amparadores, a aproximação energética junto com o assistido, que não tem um rapport direto com o amparador. O amparador está muito sutilizado e usa as nossas energias mais densas para ter essa conexão. E essa conexão vai através desse contato energético extrafísico. E nesse contato extrafísico a gente faz não só o trabalho de esclarecimento, que fica mais por parte dos amparadores, nos inspirando a fazer determinada ação, e principalmente no encaminhamento. A gente encaminha essas consciências para um local mais adequado, tirando ele daquela zona de sofrimento e de tortura mental ou psicológica que ele está passando naquele momento. Outra questão é a questão de ter me encontrado mais jovem, na faixa dos 30, e a minha mãe também na faixa dos 30. Isso acontece devido à plasticidade do psicossoma, ou do corpo astral. Essa plasticidade se dá através do nosso estado íntimo. Se a consciência, o espírito, se a pessoa está bem, está intimamente equilibrada, emocionalmente, mentalmente, a aparência dela tende a ser adequada ao estado íntimo dela. No caso mais jovem, no caso mais saudável, mesmo com barba branca, mas com a aparência jovial. Isso representando o estado íntimo dela. Agora, quando a pessoa, a consciência, o espírito, está numa situação interna de sofrimento, de dor, de angústia, de raiva, uma situação íntima deplorável, é assim que ela se manifesta no extrafísico. Ela tende a parecer mais magra, com aparência batida, com aparência doente, maltrapilho. Então, isso chama plasticidade do psicossoma. Certo? Então, esse é o ponto que eu não comentei com ele e serve para a gente ficar mais lúcido também quando a gente encontra um ente querido ou uma consciência no extrafísico, uma consciência projetada ou uma consciência que já passou pela morte biológica. Se ela está com aparência boa, ela provavelmente está num estado íntimo bom. Agora, se ela aparece com um estado ruim, é porque ela já está num processo íntimo já de sofrimento, de tortura. Mas isso aí tudo vai depender de caso a caso. Você tem que ter a habilidade de começar a identificar o padrão energético dessas consciências. E isso começa nessa lucidez aqui na Terra. Quando você vai num ambiente, você começa a perceber como que está a energia daquele ambiente. Você começa a perceber a energia da outra pessoa. E aí você vai ampliando isso para o extrafísico. E isso requer prática, requer exercício, requer um certo esforço da nossa parte. Um esforço não só mental, mas um esforço energético, de prática também. De ficar atento, certo? Agora, vamos falar sobre
Falar não. Agora vou mostrar a minha resposta para o Marco Antônio. Bom dia, Marquinhos. Essa experiência sua é muito rica mesmo, interessante, para a gente pensar em vários aspectos. Primeiro, a gente não deve levar todas as nossos sonhos lúcidos ou projeção, ou que pode ser uma retrocognição ou uma lembrança de vidas passadas, como se fosse algo literal. Analisa essa experiência que você teve, que foi riquíssima, até porque chamou atenção para alguns aspectos, mas de forma como se fosse uma metáfora. Analogias que o seu subconsciente está querendo te passar para o seu consciente. Deixar consciente, vívido na sua mente para você priorizar alguma coisa. Vamos ser mais específicos. Assim. Por exemplo, quando você fala assim, eu estava em Araxá, numa situação de escravidão, e que eu tentava fugir, não conseguia fugir daquilo lá. Então, olha os aspectos interessantes do seu subconsciente para o seu consciente. Pra você pensar, claro, não estou falando que é isso, porque é através das suas reflexões e das suas meditações que você chega a uma conclusão. Mas assim, na minha observação, né? O problema de Araxá, ou da fazenda, ou da senhoria negra lá. Araxá não é um local específico. Araxá pode ser o seu íntimo, pode ser sua casa, pode ser o Jardim do Espírito Santo, pode ser lá a Vila Militar onde você está, pode ser qualquer local, físico ou não físico. Mas é um estado de localidade onde você se encontra e não consegue fugir. Você é escravo daquela situação, você é subserviente àquela situação, certo? E aí tem os seus processos internos, que são os seus atributos. Apesar de você ser um escravo, se você é uma pessoa que está sendo subjugada, você tem atributos internos de empreendedorismo. Você tem atributos internos que podem ajudar as pessoas à volta. Tipo essa senhoria, toda essa questão. Entendeu? Então, é nesse ponto que você tem que despertar a sua consciência. A sua consciência, sim, física agora. O seu consciente. Porque isso aí é o seu subconsciente, aquele que está lá te barrando, te impedindo de você fazer alguma coisa, algum trauma, alguma questão que seja de ordem física, que seja de ordem emocional, que seja de ordem mental, ou que seja de ordem extrafísica mesmo, a ordem de obsessores, não sei qual que é o processo. Entendeu? Mas é algo que você tem que trabalhar. Você tem atributos internos muito fortes para superar qualquer problema. Então, essa que é a informação que me passa, assim, dentro dessa experiência sua. E é muito legal que, assim, quando você começa a observar, olhar por essa questão terapêutica, de uma revelação de um sonho, né? Ou de uma projeção, ou de uma mensagem extrafísica através do sonho, você começa a ficar mais atento, começa a lembrar de certos sonhos que te fazem pensar, te fazem até mudar os seus comportamentos. Então, é muito didático e terapêutico você usar essa ferramenta, estudar um pouquinho mais sobre isso, desenvolver isso, que vai te ajudar. E, consequentemente, ajudar tudo ao seu redor. Na sua vida, você vai prosperar melhor, você vai ter mais domínio sobre essas questões, não só emocionais, como energéticas também. Eu também tive uma experiência que eu vou te contar nesse próximo vídeo. Um áudio, né? É isso aí. Eu acho que ficou claro. Eu acho que não tem muito que alongar muito aqui nesse assunto, para até respeitar o teu tempo. E eu vou agora falar a minha experiência projetiva, que eu tive na mesma noite, que foi muito rica também, mas com um contexto bem diferente. Muito diferente, que tem mais relação com o meu grupo karma, com o meu contexto familiar, do que especificamente com o contexto do Marquinho. O Marquinho, ele teve uma projeção relacionada a ego-karma dele, o processo íntimo dele, um processo de aprisionamento, um processo de empreendedorismo que muitas vezes ele tem esse atributo, mas a questão subconsciente, algo impede ele de ir para frente, amarra ele, apesar de todos os atributos, porque o Marco Antônio, meu irmão, ele é um cara diferenciado, ele é um cara positivo, mas ele entra em certas situações que ele fala, gente, como que pode? Então, mas faz parte do aprendizado dele. Tá? Então vamos ao meu relato projetivo. Eu também tive uma noite bem agitada.
nessas experiências projetivas. Eu lembro que eu estava com você, com a Leandra, com a mãe, com o pai, com a Janaína. E olha assim, eu nunca lembrei de encontrar a Janaína, né? Mas tudo bem. E a situação era a seguinte: a Leandra morava numa casa muito grande nessa cidade. Grande. E o pai estava lá, a mãe estava lá. E a proposta era que dar acolher todo mundo na casa, que era muito grande, e para a gente conviver junto. E aí a Leandra meio assim, meio tal, querendo ajudar, mas uma certa resistência, não sei. Né? Mas a mãe estava ali, o pai estava ali, eles incentivando, para dar uma força. E aí tá, aí vamos organizar o casarão. Mas tinha tantas malas, tanto bagulho, tanto entulho, tudo organizadinho. Era muita coisa, mas tudo organizadinho, tudo limpinho, sabe? Era um punhado de roupas, mas tudo bem dobradinhas. Mas enchia todo o espaço. Ficava um espaço cheio de coisas e não cabia pessoas no lugar. Imagina um local cheio de bugigangas inúteis, desnecessárias, malas, roupas, sapatos, organizados, mas quando ia colocar as pessoas, não tinha lugar para as pessoas. O pai ficava no canto, a Leandra colocou no porão, bem apertadinho, com um punhado de roupas assim organizadas. Onde que eu ia pro meu quarto assim, era um corredor assim, cheio de buracos, cheio de, por exemplo, imagina um assoalho de madeira, mas a madeira muito frágil, muito podre, sabe, que vivia do lado de baixo, para assim, tomar cuidado que eu vou cair embaixo. Então era isso. A mãe daquele jeito dela, né, tentando ajeitar as coisas, organizar as coisas, mas não tinha espaço para as pessoas. Sabe? Então eu falei, aí ficou nessa vuvuca. Uma casa grande, espaçosa, cheia de malas inúteis, e as pessoas desconfortáveis. Era um ambiente opressor, desconfortável, escuro. E essa foi a experiência, assim, passou, assim, várias cenas mostrando aqueles ambientes, sabe? Então, essa foi a experiência que eu tive. Que talvez não tenha muito a ver com o que você está falando, mas tem a ver com outras questões, né? Outras questões que é para a gente refletir sobre essas malas, esses pesos que a gente carrega de forma desnecessária. É isso. Então é isso. É uma experiência projetiva que também tem a ver com relações humanas, que traz um certo aprendizado para a gente, uma certa compreensão, não tão aprendizado, mas uma certa compreensão do momento evolutivo de cada um. Sabe? Então, quer dizer, é um processo egocármico e, na minha projeção, é um processo grupocármico. Nesse processo grupocármico, serve muito para a gente analisar sobre os nossos traços fardos, o que a gente fica carregando de peso nas nossas costas e que impede a gente de evoluir, de avançar. A gente fica carregando pesos, malas que são desnecessárias. E muitas vezes a gente carrega essas malas, fica remoendo o passado, situações, mesmo bem arrumadinhas, compartimentadas em locais, limpinho, a pessoa até lustra, tira poeira e deixa arrumadinho ali, e vai enchendo salas, quartos, e dentro dessa organização, dessa limpeza, ela impede que pessoas cheguem, elas impedem que as pessoas se aproximem e cria um isolamento. No contexto geral aqui, dessa minha reflexão, eu vejo que a minha mãe, no caso, que foi citada, que apareceu, ela tentando organizar, a minha mãe nunca teve essa habilidade
de organização que minha irmã tem. A Leandra é minha irmã. Ela é uma pessoa super organizada, super, que como se fala, chega a ter toque de limpeza. Mas ela fica se fechando na limpeza e até evita contato com outras pessoas. E isso causa nela certas angústias, certas dores emocionais, problemas emocionais que foram contaminando o íntimo dela e trazendo traumas. Mas assim, meus irmãos eram muito amigos na infância, na adolescência, mas chegou um ponto que essa amizade foi se distanciando por fatores de vida. E isso foi causando ressentimentos, que esses ressentimentos de ambas as partes, até hoje, depois de 20 anos, ainda está presente dentro desses compartilhamentos bem guardados, bem limpos e compartimentados. E para a gente trabalhar isso, fazer essa limpeza, tirar esses bagulhos emocionais, é um trabalho que requer um certo esforço, mas tem aquele ditado, né? Que santo de casa não faz milagre. Não faz. Precisa de ser alguém de fora para mostrar alguma coisa que eles já sabem, que a gente já falou, porém, pode a ficha cair numa próxima vida. E a gente tem que respeitar o processo de cada um. Então, eu passei esse relato por Marquinho, ele ficou meio assim impactado com esse meu relato. Passei para minha irmã, ela também não ficou tão impactada, porque ela tem sempre projeções relacionadas desse mesmo modelo, desse mesmo tipo, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, e esses sonhos, essas projeções são recorrentes com ela, e isso causa nela um certo desconforto. Agora, até quando vai acontecer esse desconforto? É a chave para a gente pensar. Eu só sei que a gente tem que usar essas projeções que a gente tem como técnicas terapêuticas, que nós chamamos de progessioterapia. Usar as projeções da consciência como terapia, como terapêutico. É autoterapêutico, porque as projeções, elas nos revelam algo que está muito lá no nosso íntimo, que nós não conseguimos perceber. E a gente percebe através de uma revelação, de uma projeção, ou dito de um sonho mais lúcido. Que esses sonhos mais lúcidos são teatros extrafísicos patrocinados por amparadores, para nos mostrar algo que nós não estamos enxergando, ou não queremos enxergar ou admitir. Então, use essa ferramenta como, não só como curiosidade, eu quero ter uma experiência fora do corpo, mas sim como um processo terapêutico. Em breve, eu estou para lançar o mini curso que chama Terapia do Voo Livre. Essa terapia do voo livre, são módulos de um final de semana, onde que nós vamos trabalhar uma parte teórica, vamos trabalhar parte projetiva, vamos debater um filme relacionado, e cada encontro nós vamos trabalhar uma dor emocional diferente. Serão vários módulos, e você pode escolher o módulo que você quer participar. Que seja depressão, que seja angústia, que seja um processo familiar, a gente vai definir ainda
quais são as dores, já está em fase preparatória. Em breve a gente vai lançar esse evento. Provavelmente a gente comece com workshops online, para depois a gente estender para um processo mais presencial, onde que a gente vai ter uma troca de energias, trabalho de energias mais aprofundados. Aguarde que a terapia do voo livre será uma terapia grupal de alto nível, onde a gente vai resolver ajudar muitas questões, muitas dores emocionais. E se você gostou desse formato, lembre que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar o link do WhatsApp, onde você pode mandar o seu relato projetivo e a gente vai analisar o seu relato. E se você quiser que a gente coloque o seu nome ou não coloque, tranquilo, a gente respeita a sua privacidade. E se você gostou do vídeo, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comenta, para ajudar no engajamento, porque que eu estou percebendo, não sei se eu peço no começo ou no final, e eu não gosto de ficar pedindo muito, mas parece que faz diferença, né? Não sei, porque os últimos vídeos estão tendo um bom alcance, uma boa visualização, porém as pessoas não estão curtindo. Tem vídeos lá que as pessoas... Então, ajude o canal, me ajude a divulgar essas ideias. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Até lá.